Muito orgulho pra delírio da fiel. Sextou! É clima de carnaval. É o Ernesto cantando aí. Ernesto. Beijão, Ernesto! 40 anos cantando. 40 anos Esse cantando. samba da Gaviões É muito legal. é de arrepiar. E a gente está em clima de carnaval já aqui no Gazeta Esportiva. Muita folia. Esse empate de ontem, que aliás, acho que o Salazar acertou o placar e mais alguém. Não, Silvestre. Silvestre. 2-2. Silvestre. Silvestre também. acertou na mosca, 2-2. Ah, é isso, 2-2. Foi o Silvestre que acertou, o Salazar falou que ia ser empate. Teve um gostinho de vitória pra você, Chicão? Olha, teve um pouco, sim. Eu não posso negar isso. Porque o Corinthians, ele encarou o Palmeiras igual para igual. Foi um jogão. E outra coisa que o Corinthians não estava fazendo, Garrafa, e fez, é chutar gol. O Corinthians chegou muito ao gol. No Agora, primeiro tempo sobe o foram som. Ai, que 5 gols gostoso. do Palmeiras, 5 tentativas de gol do Palmeiras, 5 do Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians passou isso aí. É. Então, quer dizer, encarou o Palmeiras de igual para igual e deixou muito bem claro que o Palmeiras não é esse bicho papão, não. Bom, Tem goleiro, isso sim. calma, Chico Lenga, é só a abertura do programa. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Chicão, tá impossível. Teve sabor de vitória sim pro Corinthians, na minha opinião. E o Lázaro surpreendeu. Foi melhor que o Abel. Foi melhor melhor que o Abel? Foi melhor que o Abel. E olha, Fernando Lázaro chegando. Bom, no programa de hoje você vai ver tudo sobre o derby, claro, eletrizante de ontem na Neoquímica Arena. Temos também o empate entre Santo André e Santos no Ramalhão, a preparação de Corinthians e Palmeiras, Santos, São Paulo para a sequência da temporada. E ainda a gente vai acompanhar os desdobramentos do escândalo de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Olha, tudo isso depois dessas dicas, mas sobe o som do sambão, Pachecão. Que decorado. Estamos de volta com a nossa enquete do dia. Olha só, quero saber de vocês o seguinte: quem foi o destaque do derby na Neoquímica Arena? Foi o Renato Augusto? Foi o Rony? O Everton? Aliás, todos os três. Não tem as três anteriores, tinha que ser essa, né? Ou um outro destaque. É só votar lá no site gazetesportiva.com para a gente fazer a computação dos votos. Para você, Chicão, quem que foi o destaque desse jogo? Bom, você sabe que eu, quando jogava bola, jogava no gol, né? Goleiro. O goleiro. Eu era um bom goleiro, não era um goleiro ruim, não. Quase joguei no gol do Palmeiras, se você quer saber. Eu estava jogando no gol do Nacional e o Romero, nosso técnico, queria levar todo mundo lá do Nacional, da Comandante Souza, pro Palmeiras. E de todos nós, quem vingou foi o Tonho. Lembra do Tonho, que jogou no gol do Palmeiras? Que é um Black Power e tal. Aí foi pro gol do Santo André e tal. Era um bom goleiro. Mas eu ontem fiquei de boca aberta com as defesas do Everton. Olha, e o Everton nasceu no terrão, hein? O Everton nasceu no terrão. Ele é goleiro do Palmeiras. É goleiro do Palmeiras, mas ele não atrele o Everton, por ele gentileza. ganhou os fundamentos. Não atrele o lá no Everton ao terrão. Corinthians. Ele ganhou os Se o senhor quer fundamentos no votar terrão. no melhor jogador do Palmeiras, o senhor pode votar. E se ele tivesse ficado no Corinthians, Mas ele o senhor tinha não sido consegue campeão do votar. mundial. Bicampeão O mundial. goleiro- Agora, ele não vai o ser goleiro bicampeão do mundial Corinthians é o nunca. Cássio. Não, o goleiro do Corinthians é o Cássio. Então você mas quer, o cara, falar que Cássio jogou no nasceu terrão. O Cássio veio lá da Holanda, o Isso, Corinthians. tá bom. E ele era goleiro, foi feito na base do Grêmio, o Cássio. O Everton não, o Everton foi feito na base do Corinthians. E muito bem, jogou bem pra caramba. Acabou coincidindo ele pro gol do Palmeiras, ganhou até a Olimpíada no gol, mas ontem, olha, ele se superou. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara do céu. Aliás, ele tá segurando o Palmeiras nesse campeonato todinho. Eu não sei o que vai ser do Palmeiras, mas o Palmeiras não tá esse bicho papão do ano passado, não. E aí, Garrafa? Ontem 2 espetaculares goleiros lá na Arena Itaquera, mas o que o Everton jogou, não fosse o Everton, esse senhor aqui ao meu lado, Chico Lang, estaria comemorando uma vitória do Corinthians, talvez por 3, 4-2. Porque o Everton pegou no mínimo, ele operou no mínimo 2, não foi apenas um, ele operou no mínimo 2 milagres. Aquela bola que vai no ângulo, né? Do Roger Guedes. Do Roger Guedes. Aquilo é uma defesa espetacular. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, sem tirar o mérito do Rony, né? Que fase fantástica. Aliás, o Rony domingo aqui no Mesa Redonda marcou os 2 gols no momento difícil. Ele virou o jogo pro Palmeiras. E o Renato Augusto é aquilo que a gente já sabe, mas o Everton não tem como não votar nele. Bom, deixa eu só falar rapidinho.
Entre no nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Se inscreva no nosso canal, que quando a gente chegar a 500 mil inscritos, a gente vai fazer um encontro com vocês, telespectadores, lá na Pizzaria Sacada. A gente vai escolher 5 telespectadores que escreverem lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Então vamos lá, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e vem pra festa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo que rolou no derby de ontem lá na Neoquímica Arena, mas para aquecer os motores e os corações, temos o duelo entre Santo André e Santos no estádio Bruno José Daniel, com direito à reestreia de Lucas Lima com a camisa do Peixe. Quem conta essa história pra gente é o José Paes. Fazia muito tempo, mas muito tempo mesmo, que o torcedor santista não via essa imagem aí, ó. Depois de mais de 5 anos, ele, Lucas Lima, foi para campo com a camisa do Santos. Eu disse para ele quando conversei com ele, se retratou com o torcedor, pediu desculpa, agora as coisas são resolvidas dentro de campo. Não adianta, não vai ser por só palavras, a palavra precisava existir em primeiro momento, a desculpa precisava existir. Mas o campo agora é o senhor da razão, está com fome, está com vontade de vencer, vontade de mostrar, e isso vai fazer com que ele conquiste todo o restante que ficou em dúvida ali na parte inicial. Além da entrada do Lucas Lima no time titular, o professor Odair Hellmann também mexeu na defesa para o jogo contra o Santo André. O probleminha é que nem a formação com 3 zagueiros impediu os donos da casa de quase balançarem a rede no Bruno José Daniel. Primeiro nessa cabeçada do Gabriel Tagliari. Depois, nessa outra cabeçada, agora do Ednei. A sorte do Santos foi que o João Paulo fez 2 defesaças com D maiúsculo e manteve o 0-0 no placar. Não importa se da arquibancada ou daqui da cabine de imprensa do Bruno José Daniel, a torcida santista que veio ao ABC Paulista, claro, veio para ver o Lucas Lima, o personagem principal do jogo entre Santo André e Santos. E ó, foi exatamente dali, de dentro da grande área, que ele quase transformou a noite de reestreia numa noite perfeita. Aos 9 minutos do segundo tempo, o Ângelo aproveitou o passe do Marcos Leonardo, tocou para o meio e viu exatamente o Lucas Lima carimbar o travessão. Logo na sequência dessa chance aí, o novo camisa 23 do Peixe foi substituído pelo Ivonei, para desespero do pessoal da arquibancada. Eu fui chamado de burro por ter tirado ele. E há 2 semanas atrás fui chamado de burro por ter trazido ele. São coisas do futebol que a gente precisa entender, precisa respeitar, mas na situação de hoje, a situação do jogo, ele já tinha a condição física dele com mais dificuldade. E como quem não faz toma, o Pablo recebeu sozinho do Ricardo Luz e fez 1-0 para o Santo André. Apesar do gol, o Santos não jogou a toalha. E aos 42, o colombiano Mendoza, que tinha entrado na vaga do Felipe Jonathan, empatou a partida no sufoco. 1-1, placar final. Não era um jogo também para perder a partida, né? Eles escaparam nessa situação de uma bola de tiro de meta, onde a gente não teve a atenção que teria que ter. A gente se portou bem e ficamos tristes pelo resultado de não conseguir a vitória. E aí, esse Santos? Olha, Michele, hoje eu estava escutando a Transamérica e o meu amigo Eduardo José Savoia, ele falou uma coisa que, para definir o Santos, que ficou na minha cabeça. O Santos é um time que joga com medo. É um time que, pelas circunstâncias, a bola está queimando no pé. E olha que choveu pra caramba ontem lá, né? Não era para queimar, Sim. Era para alagar o pé, né? Uma metáforazinha besta, né? Mas enfim, o Savoia tem razão. O Santos é um time que tem medo, tá com medo de jogar, tá com medo de se soltar em campo, tá com medo de levar gol. Tá. Então o resultado acaba levando. E ontem o Santo André era para ter vencido o Santos. O Santo André, vocês viram aí, o João Paulo fez 2 defesas importantíssimas em 2 cabeçadas, queima-roupa no primeiro tempo. E depois ele falhou no gol do Santo André. Olha que gozado, porque ele perde o tempo da bola e a bola passa por baixo dele. Então é falha do goleiro. O campo estava molhado, estava escorregando, mas sim, mas ele podia ter defendido com o pé. Né? Não, por que não?
Né? Mas ele não, ele foi na bola, tentou jogar o corpo e acabou quebrando a cara. E aí o goleiro do Santo André, num cruzamento despretensioso da lateral esquerda, falhou, espalmou para dentro da área, na cabeça do Mendonça, e o Mendonça acabou fazendo o primeiro, acho que é o primeiro gol dele do Santos, se não me falha a memória. É o primeiro gol dele do Santos de cabeça, o empate. Na sequência, o Marcos Leonardo fez até o 2-1 de virada, mas ele estava impedido, tinha um pezinho lá na frente e estava impedido mesmo. Aí o VAR anulou o gol, mas o Santos, pelo menos no final, mostrou alguma coisa. Mas olha, tá difícil. Esse ano aqui vai ser difícil o Santos acertar. Ô Chico, pelo que o Santos jogou, o empate até ficou de bom tamanho. E vou dizer por que ficou de bom tamanho. Eu conversei com o Zé Paz na redação, o Zé me fez um raio-x do Santos, da situação do Santos no Paulista, porque ele esteve lá no ABC acompanhando a partida. Então a situação é a seguinte: primeiro plano, fugir do rebaixamento. O Santos tem 9 pontos a disputar contra a Portuguesa, em casa, contra a Corinthians, também lá na Vila Belmiro, e encerra a classificação contra o Ituano fora. O Santos precisa, nesses 3 jogos, para não ser rebaixado, 3 pontos. Acho que parece tranquilo, como você disse ontem. Só que vamos supor que o Santos ganhe da Portuguesa nesse final de semana. O Palmeiras, na rodada, ganhe do RB Bragantino. Sabe a diferença? Cai para 1 ponto do Bragantino e o Santos começa a brigar por classificação. Também. Não é? Então, acho que o Zé Paz pode até trazer mais informações. Eu estou otimista com o Santos, em termos de fugir do rebaixamento. E por isso o empate eu achei que foi legal. Bom, daqui a pouquinho eu vou falar quem é o melhor jogador do Paulistão, segundo as estatísticas. Opa! Daqui a pouquinho. Uma informação que está lá no site gazetesportiva.com. Mas só vou falar daqui a pouquinho. Quem você acha que é? Chicão. Olha, bom. Melhor jogador. Pelo que eu estou observando, não, eu não vou pela estatística. Sim. Eu vou pela observação. Para mim, é o Renato Augusto. Para você? O Galopo merece o meu destaque. Então, daqui a pouquinho, quem é o melhor jogador do Paulistão pelas estatísticas, tá? José Paz está na nossa redação da Central de Esportes com o dia seguinte do Santos. Boa noite, Zé. O torcedor santista anda torcendo, né, com a calculadora ali na mão. Então, explica pra gente. Exatamente isso, Minha, exatamente isso. Um beijo pra você aí, abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente. É como o Osmar Garrafa tava comentando aí no estúdio, né? Até bati um papo com ele aqui. E a gente tem a tabela do Grupo A para mostrar exatamente o que o Santos precisa fazer para escapar do rebaixamento e para até tentar uma classificação aí para o mata-mata agora do Campeonato Paulista. Se o diretor puder colocar na tela pra gente, porque o Santos tem 10 pontos, tá na última posição do Grupo A, e para vocês acompanharem comigo. Red Bull Bragantino tem 14, é o segundo time ali do Grupo A que abre essa zona de classificação aí do Grupo A para a próxima fase. Então o que acontece? Na próxima rodada o Santos vai pegar a Portuguesa na Vila Belmiro, jogo às 4 horas da tarde. Se o Santos ganhar esse jogo e a Ferroviária, que joga um dia antes, não vencer o Guarani, então o Santos escapa do rebaixamento matematicamente. E aí, claro, passa a sonhar de vez com uma classificação para a próxima fase. E o porquê disso? Porque na próxima rodada o Red Bull Bragantino vai pegar o Palmeiras no Allianz Parque, um jogo super difícil. Se o Palmeiras vencer, um resultado completamente natural, e o Santos vencer a Lusa na Vila Belmiro, então o Santos vai a 13 pontos, fica a 1 do Red Bull Bragantino, então passa aí a sonhar mesmo com a classificação para a próxima fase. Só que é isso, o Santos ainda tem Corinthians depois da Portuguesa, o jogo que acontece na Vila Belmiro, e o Ituano, que está brigando contra o rebaixamento e tem um jogo a menos no Campeonato Paulista. E aí eu perguntei exatamente sobre isso para o técnico Odair Hellmann depois desse empate lá no Bruno José Daniel, se ele está pensando em rebaixamento, se ele já está projetando classificação para a próxima fase, e ele me respondeu assim, ó, vamos conferir aí. A mesma vitória que te afasta daqui da parte de trás é a mesma vitória que te possibilita brigar lá na frente. Os jogos não foram jogados ainda. Enquanto não tem pontuação, enquanto tem possibilidade, enquanto tem 1% de possibilidade de classificação, nós profissionais que aqui estamos no Santos temos que olhar para cima. Temos que olhar essa possibilidade, porque as vitórias nos dão essa possibilidade. Eu não sei o que vai acontecer na próxima rodada com os adversários. Só que aqui a gente não tem nem tempo e nem deve ficar olhando para o adversário. Nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que procurar melhorar a cada jogo, crescer a cada jogo e buscar as vitórias. Isso vai te dar a possibilidade de brigar lá na frente, daqui a 3 jogos, de classificar ou não. Ou, se você não fizer o seu papel, aí sim você vai ter dificuldade na pontuação, na tabela. Mas a gente olha para frente, olha para cima, olha ainda o percentual baixo, mas é isso que tem que acreditar, porque a vitória continua te possibilitando isso e a gente não sabe o que acontece com os adversários. Então é domingo ir para a Vila,
Tenho certeza que o torcedor, como apoiou hoje, vai apoiar a gente na Vila. Nós vamos fazer um grande jogo e vamos conseguir a vitória para continuar dando essa possibilidade de classificação. É isso então, Michele. E nessa mesma entrevista coletiva aí, o Odair Hellmann também falou que jogou com 3 zagueiros diante do Santo André por uma necessidade. A circunstância fez com que ele jogasse com 3 zagueiros essa partida. O Santos também teve a estreia do Daniel Ruiz aí entrando no segundo tempo, jogando com a camisa do Santos pela primeira vez. Foi um jogo em que o Santos podia até ter vencido. O Lucas Lima, eu até conversava com o Salazar aqui na redação também, o Lucas Lima, se ele quiser, ele é titular fácil desse time do Santos. Ele tem muito mais qualidade técnica que os outros meias do Santos. Basta ele querer. Em um lance ele já botou uma bola no travessão. Vamos ver como é que o Lucas Lima vai se portar nos próximos jogos, na sequência dos treinamentos, porque assim, se ele quiser, ele é titular absoluto dessa equipe do Santos, viu, Michele? Devolvo para você aí, minha querida. Valeu, Zé Paz, brigadão. Epa lá. Eita, Michele. O Santos, olha, e o Odair Hellmann também falou que O Odair Hellmann pode cair. Não, pode cair, mas ele não pode. Eu posso aqui. Ele falou que também depois que o Santos toma um gol, ele precisa trabalhar esse psicológico, né, do time e tudo mais. Bom, discutam, falem sobre tudo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o Odair Hellmann, como diz o Chile, está voando na maionese, né? Tá viajando? Tá viajando na maionese. Precisa dar um tempo, Odair. Você tá com um time muito ruim, cara. Você tá com um time muito ruim. O que ele vai fazer, Se coitado? você não souber ganhar esses 3 pontos nesses 9 que você tem a disputar, o Santos cai, cara. Você tem que estar esperto nessas coisas. Bom, você vai jogar contra a Portuguesa, você tem que ganhar. Então, você tem que Esse é o montar. jogo, Chico. Esse é o jogo. Porque depois ele tem clássico contra o Corinthians, O como ele Corinthians. José, e aí vai decidir lá o último jogo lá em Itu. Então, se é pra matar, pra fugir de rebaixamento, não pode deixar escapar. Então, pare de voar na maionese, o Helman. Sem querer ofender os seus antepassados aí, né? Vai ver que são donos. Entendi! Por causa do 9. Não, é mais ou menos nessa linha do Chico, Michele. Como eu disse aqui, até na hora que eu acabei furando do Zé Paz, o negócio é o seguinte: primeiro é fugir do rebaixamento. Então, você olha para a tabela, você tem que fazer o jogo contra a Portuguesa como decisão. Você faz como decisão. A Lusa está com a corda no pescoço, lamentavelmente o Santos afunda a Portuguesa. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Essa é a expectativa do que a torcida santista, Michele, ela entende que pode fazer. Não é isso, Chico? É isso mesmo. E, na minha opinião, os times que vão cair para a segunda divisão, tá mais ou menos certo. É a Ferroviária, né? E o Ituano é o outro. Desculpa, não tem como escapar. Não tem como escapar. Bom, ou a Portuguesa. Vamos seguir o jogo. A Portuguesa também é uma séria candidata a rebaixamento. Bom, agora é a vez do derby. Mesmo com muita chuva, Corinthians e Palmeiras fizeram um jogaço ontem na Neoquímica Arena. Veja na reportagem do Thiago Salazar. Choveu e choveu muito em Itaquera, mas era noite de derby, a Fiel não arredou o pé, mais de 45 mil torcedores. Em campo, Corinthians e Palmeiras fizeram um clássico com 33 finalizações e 4 gols, muito graças ao gramado da Neoquímica Arena, que suportou bem o aguaceiro. Mesmo chovendo o que choveu, o gramado teve a capacidade de absorver a quantidade de chuva toda e ainda deu para nós podermos jogar. Antes da bola rolar, a novidade foi a escalação de Giuliano como segundo volante no Corinthians. Surpreendeu porque, de repente, o Palmeiras esperava uma dupla mais defensiva. Olha o Giuliano aí cortando o passe de Piquerez e iniciando o contra-ataque fatal do Corinthians. A defesa palmeirense bateu cabeça e Roger Guedes, mais uma vez, teve o gostinho de marcar em cima do ex-clube. Espero continuar assim marcando contra o Palmeiras e contra as outras equipes também. A boa fase do Palmeiras não intimidou o Corinthians, que mesmo em vantagem foi para cima, criou oportunidades, mas parou em Everton. Até quando Murilo jogou contra, o goleiro palmeirense conseguiu salvar o time. Demorou, mas o Palmeiras começou a incomodar Cássio também, até que Abel Ferreira resolveu mexer nos atacantes e posicionar Rony centralizado. Na primeira boa enfiada de Rafael Veiga, pouco antes do intervalo, o camisa 10 se antecipou a Gil e empatou o clássico.
Quando o professor Abel chegou, ele botou esse espírito competitivo da gente. Lázaro então fez mais uma mexida inesperada, sacou o Adson e colocou o Romero. Campo que não estava permitindo uma condução, que não estava permitindo troca de passes curtos por dentro. Então foi esse o principal motivo da mudança do Adson, não foi nada que ele tenha sentido. Abel não mexeu, pediu apenas cabeça fria. E assim o Palmeiras virou o derby depois de mais um cruzamento de Rafael Veiga para Rony, de 1,68 m, marcar de novo de cabeça. O Corinthians não se entregou, nem o Everton, que estava naquelas noites. Hoje ele fez grandes defesas, até eu fiquei, cara, eu pensar que não vai passar nenhuma. Mas o esforço corintiano foi recompensado depois do cruzamento de Juliano. Gil pegou de primeira, venceu o Everton e deixou tudo igual novamente. Quem gosta de ver um jogo com muitos golos viu, quem gosta de ver um jogo disputado viu. Mesmo com a chuva, em muitos momentos foi bem jogado, noutros não, mas foi bem jogado. Do nosso adversário, na minha opinião, na parte que diz com agressividade, vê-se pelas faltas, pelos duelos, foi mais forte. Como te disse, a nossa intenção era ganhar este jogo, mas hoje não deu. Dominamos uma primeira parte e que conseguimos depois, numa adversidade, retomar e voltar a estar no jogo. Eu acho que esse é o principal sentimento, mas sempre com aquele de merecíamos, poderíamos ter saído com a vitória. O empate por 2-2 não alterou em praticamente nada a situação das duas equipes, que seguem líderes de seus grupos. No duelo pessoal, o Corinthians ao menos freou a série de vitórias do Palmeiras, que mesmo assim segue invicto no Paulistão. Independente de jogar dentro, fora de casa, a gente procura manter o nosso ritmo, a nossa pegada. E isso vem sendo de suma importância pra gente, vencer os jogos, empatar, não perder. Na minha opinião, fomos os melhores, tivemos as chances claras, acho que melhor em campo o Everton, pegou bastante, meu chute de esquerda. Do meu ponto de vista, nós merecemos ter ganhado a partida, nós criamos para isso. O primeiro derby do ano, então, terminou assim, com chuva, aplausos e uma sensação do que pode estar por vir no mata-mata. E aí? Foi melhor o Corinthians mesmo? Foi melhor o Corinthians. Na verdade, o Corinthians começou bem. Aí depois fez o gol, deu uma recuada, Garrafa, uma recuada perigosa. Estava chovendo, aí o Palmeiras tomou conta do jogo. No finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians voltou a tomar as rédeas do jogo. Mas aí o Palmeiras fez um gol, né, num lance super oportunista do Rony. Esse é um gol que você tem que acreditar ao jogador, porque ele teve foi oportunista demais, estava bem colocado, aproveitou o cruzamento do Veiga, né? E fez um gol difícil de fazer. E aí depois ainda teve esse lance que acabamos de ver aí, do Murilo, que recuou a bola errado pro Everton, mas o Everton estava numa noite tão inspirado que ele conseguiu tirar, que era gol certo contra do Murilo, né? Ele estava fora do gol, o Murilo atrasou sem olhar. Aí depois começou o segundo tempo, o Palmeiras começou melhor. Foi para cima e sufocou o Corinthians e fez 2-1. Na minha opinião, falhou o Cássio no gol. Acabamos de ver o gol aí. Como também falhou o Everton no gol do Corinthians de empate, do Gil. E por que o Corinthians empatou o jogo? Era para o Palmeiras ganhar? Era para o Palmeiras ganhar. Só que e aí o mérito do Lázaro. O Abel Ferreira, ele fez a bobagem de tirar ele tirou o Gabriel Menino e o Veiga. Aí o meio-campo do Palmeiras desapareceu, sumiu, acabou. Aí, aí que eu gosto do Romero. O pessoal está dizendo que ele não voltou como ele era antes, tudo bem, mas que ele é chato. Ele começou a marcar tanto o meio-campo e a bola ficou sobrando para o Roger Guedes, para o Renato Augusto, para outros jogadores marcarem. E quase que o Corinthians vira o jogo mesmo. Então, quer dizer, foi uma alternância, foi assim, uma coisa que uma hora o Corinthians estava bem, outra hora o Palmeiras estava mal. Aí invertia-se o lado, né, os polos. E quer dizer, foi assim o jogo inteiro. Um clássico maravilhoso, o jogo mais bonito do ano. Não venho querer comparar esse jogo com Flamengo e Palmeiras, que o Palmeiras ganhou aquela taça sem vergonha lá, que é a Supercopa, que não vale nada. Esse jogo foi o jogo, porque os dois times alternaram bons e maus momentos e finalizaram aí, segundo disse o Salazar, 33 vezes a gol, gente. É muito, é quase um primeiro tempo inteirinho, quase, só de chute a gol.
Quer dizer, procuraram mesmo, eles foram para cima um do outro. Ô, Chico, você está coberto de razão em muito do que você disse. Primeiro, foi o melhor jogo do ano, foi um clássico espetacular, um clássico como tem que ser Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. As equipes se prepararam dessa maneira para o clássico, a gente mostrava ontem no Gazeta Esportiva. E aí, no meu primeiro destaque, eu disse que o Lázaro foi melhor que o Abel. Por quê? Primeiro, ele sai com a escalação para enfrentar esse badalado Palmeiras com um volante. Para alegria do mestre Alberto Helena Júnior. É verdade. Um volante, cara. Né? Eu quase liguei para você e falei, o Chico deve estar desesperado. Um volante para marcar o Palmeiras e ainda o Rony deixando o Fausto Vera no banco, deixando o Maicon no banco. Entra com o Giuliano para balancear o time, né? E o Giuliano jogou uma partida impecável. Então, ele mexeu no time da forma correta, surpreendeu o Abel e o Abel cometeu esses equívocos. Ontem o Abel não foi bom. Quando ele tira o Veiga e o Menino, o Palmeiras despenca. E pior que isso, quando ele tira o Endrick, a expectativa que entrasse o Giovani, ele me aparece com o Breno Lopes. Não cabe na minha cabeça. Você olha para o banco do Palmeiras, você tem o Giovani comendo a bola, que pode ser titular, e o Breno Lopes. E o Abel coloca o Breno Lopes. Então ele facilitou muito o trabalho do Corinthians. E outra coisa que eu detectei: esse Palmeiras tem um bom time, mas você olha para o banco de reservas, olha, entrou Jailson, Atuesta. Eu tô falando isso, entendeu? Não chega ninguém nesse Palmeiras. O resultado acabou sendo justo. Olha, os dois times têm que contratar, vamos ser sinceros. O Corinthians também não tem elenco. Tá com uma defesa muito ruim. O Corinthians a gente já sabe, Chico. É que o Palmeiras ninguém fala. Mas eu tô falando, no deserto só chegou o avião. Olha, e o avião... o avião não é reforço. O avião não é reforço, o avião é da Leila, não é nem do Palmeiras, né? Pois é, então isso não é reforço. Então, é o seguinte, o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior não perdeu nenhum lance desse superclássico entre Corinthians e Palmeiras. Olhar de mestre na telinha. Oi, minha fada! Clássico é clássico, né? Pois não poderiam ter sido mais clássicos o desenrolar do derby de ontem à noite e o seu resultado final. 2-2. Jogaço. Timão e Verdão empenharam-se em campo até a última gota de suor. E o mais importante, divertiram as plateias ao vivo e pela TV. Claro que nesse aspecto a Fiel, em seu estádio sozinha, influiu no andamento do jogo em campo. Mas não foi só isso. O resultado de tudo foi a constatação de que o Corinthians, completo, é capaz de encarar o time mais competitivo do Brasil, que é o Palmeiras. Assim como alerta o Verdão de que está faltando banco nesta temporada, ao contrário das anteriores, onde sobrava. Em todo caso, como ensina o clássico dito francês, vive la différence. Beijos. Beijos, mestre. Então, olha aí, concorda com o que você falou, concorda com a voz que clama no deserto também e não é Moisés. Olha, sabe quem é o melhor jogador do Paulistão até agora, de acordo com as estatísticas? Quem, Michele? Quem? 100% de acerto nos passes. Ave Maria. 6 a 8 jogos sem sofrer gols. 8 jogos, na verdade. 21 defesas simples, 6 defesas difíceis, 3 gols sofridos. O Everton! Olha! O Everton, ele é o jogador com 100% de acerto nos passes e apenas 3 gols sofridos. Então, mas tá aí, então, que nós começamos abrindo o programa. Um bom time precisa de um bom goleiro. Você escolheu ele. Exatamente, escolhemos ele, eu e o Garrafa. Porque a gente está vendo que o Palmeiras está se segurando na boa fase do Everton. O Everton começou jogando muito bem esse ano. Ele não tinha começado muito bem nos outros anos, não. Mas desse ano ele começou. Já retomou a boa fase. Já retomou a boa fase e olha, vou te contar, hein? Conseguiu passar o Cássio, viu? Eu acho. Ele está jogando melhor que o Cássio. Hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, que a gente coloca o seu recadinho aqui na nossa tela, tá certo? Vamos agora falar com a nossa pitonisa, o nosso oráculo, Alexandre Silvestre, que cravou o placar do derby. Quando fez 1-0 Corinthians, eu falei, lá, acertei, agora tem que segurar, né? Mas aí já não deu. Ele tá lá na Academia de Futebol e chega com a repercussão desse empate no clássico de ontem. Raio Silver, aproveita e passa os números da Mega Sena também pra gente, né?
De vez em quando a gente acerta, né, Michele? Boa noite pra você, Chicão, Garrafa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Palmeiras já trabalhou hoje de manhã aqui. Pijama training para os titulares, reservas numa atividade um pouco mais puxada, com alguns moleques do Sub-20. Abel Ferreira já traçando os planos para os próximos jogos do Palmeiras. 2 partidas pelo Paulistão dentro do Allianz Parque. Na quarta-feira, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino. E no outro final de semana, depois do Carnaval, o Verdão joga contra a Ferroviária na Arena, que fica bem próxima aqui da Academia de Futebol. Separei mais alguns trechinhos para a gente mostrar aqui no Gazeta Esportiva da coletiva de ontem do Abel Ferreira. Como sempre, uma coletiva polêmica, Michele. Esse primeiro trecho qual que é? Quando ele foi perguntado sobre o Renato Augusto, que jogou um bolão ontem de novo. Ô tiozão bom de bola esse Renato Augusto, né? E a resposta do Abel gerou alguma polêmica, alguma repercussão. Para muitas pessoas, nada demais. Para outras, que esse português está metendo a colher na panela alheia? Tá, de certa forma, sendo deselegante com o Renato Augusto e também com o técnico Lázaro. Será que foi isso mesmo? Vamos ouvir o Abel e depois vocês opinam. Jogador que, a partir de determinado momento, anda por onde quer. Anda na direita, anda na esquerda, anda no meio, é livre, um jogador livre, é o joker. Isso tem coisas boas para a equipa dele e tem outras más, porque no momento da perda de bola ele não está no sítio que tem que estar. Tem as duas. Dá desequilíbrio no adversário, porque ele umas vezes está a jogar aberto na ponta, depois vem a 10, depois vem buscar a bola ao pé dos zagueiros, depois vem... Esta segunda parte então foi... Jogava onde a bola estava, que tem muita qualidade, isso é inegável, mas que, como te disse, depois em momentos que é preciso defender também dá esse espaço, porque não está onde tem que estar, não é? Bom, pra mim, de novo, estão procurando pelo e ovo. O Abel encheu a bola do Renato. Obviamente o Renato não tem o mesmo poder de marcação de um jovem, inclusive pela posição que o Renato joga, e o Lázaro montou um esquema para ter o Renato um pouco mais livre. E para vocês aí, o português foi deselegante com o Renato, com o Lázaro? Bom, vamos lá. A gente pode até colocar de novo para nossa audiência rotativa ver. Você quer ver de novo, Chicão, para analisar se foi deselegante ou não? Porque olha, não. Foi sim, senhor. Eu não achei, não. Eu achei que... Enquanto o pessoal prepara para pôr no trecho... Abel, de novo, foi deselegante? Será que foi? Eu não sei. Desculpa, Chico. Não, pera um pouquinho. Eu tô voltando de férias, tudo bem. Tá clima gostoso, legal. Falei, vou pegar, o Palmeiras líder do campeonato. O Palmeiras faz um belo jogo contra o Corinthians, vai lá em Itaquera, traz um empate. Aí ele começa a elogiar o Renato Augusto. Porque o Renato Augusto é o joker, né? Que é o coringa no baralho, né? Joga pra lá, joga pra cá, joga em todas. Mas por ele ser esse coringa, ele deixa espaços pro meu time. O Abel não consegue cuidar da vida dele. Entendi, o Abel é aquele cara... E ele foi criticar quem? O Renato Augusto. O Abel ontem criticou o Renato Augusto, gente. Vamos pôr ali um trechinho de novo. Quer pôr? Tá na ponta tá na ponta do... Da agulha? Da agulha? Pra mim, pro Chico era agulha, né? O pessoal nem sabe o que é a ponta da agulha, por causa do disco, não é? Disco, eu falei, na minha época... Ô, chileno, você tá aí? Fala com o chileno. Então, enquanto o pessoal pega, Michele, o que acontece? Põe na ponta da agulha o trechinho. O Abel é aquele cara, sabe aquele cara que mora numa casona bonita, mas bonita a casa, tem uma Ferrari na garagem, mas ele sobe no muro pra ver o vizinho. Aí ele fica olhando o vizinho, né? Ele não precisa de nada, ele tem tudo, pô. Aí ele olha o vizinho. Aí ele vizinho tem um Fusca bonito. Aí ele vê um defeito na roda do vizinho. Aí ele começa a cornetar o vizinho, velho. Esse é o Abel. Não precisa disso, Abel. Olha, não precisa disso. Ó, tá no ponto. Tá no ponto, então solta. Dá uma olhadinha. E o Renato Augusto é um jogador que, a partir de determinado momento, anda por onde quer. Anda na direita, anda na esquerda, anda no meio, é livre, é um jogador livre, é o joker. Isso tem coisas boas para a equipa dele e tem outras más, porque no momento da perda de bola ele não está no sítio que tem que estar. Tem as duas. Dá desequilíbrio no adversário, porque ele umas vezes está a jogar aberto na ponta, depois vem a 10, depois vem buscar a bola ao pé dos zagueiros, depois vem... Esta segunda parte então foi... Jogava onde a bola estava, que tem muita qualidade, isso é inegável, mas que, como te disse, depois em momentos que é preciso defender também dá esse espaço, porque não está onde tem que estar, não é? Chico, ele quer saber onde o Renato Augusto tem que jogar. Ele pode até fazer essa leitura como treinador, mas é no mínimo deselegante.
Né? Se ele tem a Ferrari e o outro tem o Fusca, ele tem que chegar e falar, pô, legal o seu carro também. Não tem que meter o bedelho no Corinthians. Ele tá metendo o bedelho no seu Corinthians. Se você acha que não foi deselegante, o problema é seu. Olha, numa boa, eu acho que ele fez uma análise muito legal. E se o Lázaro for esperto, aproveita essa Mas ele, análise... ele é comentarista ou ele é técnico do Palmeiras? Mas é que tá o negócio. O Lázaro tem 3 meses. 3 meses de clube. Ele tem 3 anos quase. Mas e aí? Então, mas ele não tá lá para falar mal do Corinthians. Não, eu sei. Mas ele não tem nada a ver com a vida do Renato Augusto, Chico. Ô Lázaro, não seja assim... Precipitado, né? Não seja... não vou dar bola porque... O Abel quer mudar o jeito. O Abel quer mudar o jeito do Renato Augusto jogar, gente. Ouve o que o Abel falou. O Abel fez uma análise perfeita de como o Renato Augusto joga. E é bom então, quando o Renato Augusto não tiver nos espaços, porque o time está no contra-ataque, você tem que colocar alguém para cobrir o Renato Augusto. Aquele buraco que ele deixou. Isso, então, eu não estou dizendo que isso é mentira, mas isso é deselegante com o adversário. Eu não posso ir na sua casa, Chico Lang, você me convida para ir lá tomar sua cerveja. Sua cerveja está quente, né? Não está no ponto que eu gosto. Eu vou chegar, pô, Chico Lang tem uma cervejeira bonita, comprar uma cerveja primeiro, mas cerveja de Chico Lang é quente, velho. É quente. E o pior que eu não posso fazer isso. Mesmo. Você ganhou? Ganhei. Tá usando já? Tô usando. Mas do Chicão é gelada. Ó, agora é a vez do Thiago Salazar chegar com as informações do Corinthians. Salazar, vou te botar aqui no debate. Bom, o Fernando Lázaro está invicto em clássicos até aqui, mas eu quero saber, você acha que o Abel foi deselegante quando ele falou isso aí do Renato Augusto? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo, o clima tá quente aí na mesa. Eu não vi nenhum problema na declaração do Abel Ferreira, porque é o seguinte, a pergunta foi feita em cima de uma possibilidade de marcação individual no Renato Augusto, porque todo mundo sabe que ele é o cérebro do time do Corinthians. E o Abel disse que não, que preferiu fazer uma marcação por setor, por zona, e explicou que tomou essa decisão porque o Corinthians tinha o Roger de um lado, tinha o Yuri do outro, tinha o Watson. Ele explicou que precisava fazer essa marcação por setor, muito porque o Renato Augusto não ficaria preso em um só lugar do campo, que o Renato ia transitar, que ele ia sair para a direita, para a esquerda, para o meio, e por isso ele não optou pela marcação individual, e sim pela marcação do setor. E para explicar, ele esbanjou ali, rasgou elogios ao Renato Augusto. Eu, daqui, não vi problema nenhum. Muito bem, e sobre o Fernando Lázaro, que está invicto, tem notícias do Corinthians daí, ô Salazar, pra gente? Olha, Michele, sobre o Fernando Lázaro, ele saiu do derby como um grande vitorioso. Fernando Lázaro chegou muito pressionado, ele ainda tem uma parcela da torcida que ainda tem muita desconfiança, é um início de trabalho, ele é um novato no cargo, então tudo isso aí envolvia o jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, primeiro derby dele, e ele ousa, né? Ele acaba surpreendendo na escalação, muita gente antes mesmo da bola rolar ficou ali com uma certa apreensão, sofrendo até algumas críticas por causa da opção de Rony e Juliano, muita gente achando que ele estava sendo ofensivo demais, correria risco demais. No fim, o Juliano foi um dos melhores jogadores do Corinthians, participou dos 2 gols, o Corinthians jogou bem, o Corinthians quase ali saiu com a vitória, tá um jogo equilibrado contra o Palmeiras, que hoje para muita gente é o melhor time da América. O trabalho do Fernando Lázaro tem só 3 meses. Por causa disso, os jogadores na saída do campo elogiaram demais o Fernando Lázaro. Roger Guedes disse que o time estava organizado, como há muito tempo isso não acontecia. E o Cássio deu uma entrevista ainda mais curiosa. Ele falou sobre a relação com o Fernando Lázaro e cutucou aqueles que acham que ele está lá por ser só amigo da galera. Diz que não é bem assim que acontece internamente. Vamos ouvir o capitão do Corinthians. O Fernando é aquele cara que passa a mão na cabeça, que não cobra. Pô, o Fernando cobra muito, é um cara muito detalhista, a gente está sempre tentando ver vídeo, sempre cobrando. A gente está muito confiante com o trabalho do Fernando, porque ele está fazendo muitas coisas com convicção e a gente tem mostrado isso. E o Fernando, do outro lado, está se mostrando muito tranquilo. Na entrevista coletiva, ele foi questionado sobre certa ansiedade pelo primeiro derby. Ele minimizou a situação. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Eu me senti assim, com um nervosismo a mais. O clássico e o derby, no caso, é um envolvimento diferente, né? É o clássico de maior tradição, de maior apelo de tudo.
mas eu internamente não me senti assim em relação ao clássico com uma ansiedade a mais. A gente conversou até com os atletas durante a pré-eleição, enfim, um pouco disso, do envolvimento, de como olhar para esse clássico que é histórico, é um capítulo à parte, né, de tudo na competição, mas sem uma ansiedade maior ali. Aí foi mais pelo contexto do jogo mesmo, como as coisas foram se desenvolvendo ali durante o jogo, e não pelo derby em si. Foi um bom primeiro derby ali no geral. Bom, tá aí, Michele, daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Corinthians, mas eu passo a bola para vocês comentarem esse primeiro derby do Fernando Lázaro. Aparentemente, saiu como um grande vitorioso. Beleza, falando rapidinho aqui, Fernando Lázaro foi muito consistente no derby, né? Mostrou que consegue segurar bem o Palmeiras, né? Foi, na hora que o Abel tirou o poder de fogo do meio campo do Palmeiras, ele tomou conta do jogo. E o Lázaro não chegou e falou do Abel, né? Ele cuidou da vida dele, né? Ele não botou o Giovani. Isso. E o Lázaro tem uma situação que ele tem que corrigir para frente. Tá conversando com o Chico na redação, né? O Yuri Alberto. Não pode perder o potencial do Yuri Alberto, que tá jogando muito de costas pro gol. O Yuri Alberto tem sido mais um jogador que faz assistência do que o cara que vai em profundidade para dentro da área. Então, o esquema que o Lázaro montou não tem sido favorável à forma do Yuri jogar. E compensação favorece muito o Renato Augusto e o Roger Mas Guedes. tem que encontrar um equilíbrio, né? É verdade. Muito bem, voltamos com o Alexandre Silvestre lá na Barra Funda, mas agora do lado tricolor. Folga de carnaval por aí, Silver? Que a gente trabalha, né? 2 dias de folga aqui que o Rogério deu pra rapaziada. Michele, a rodada nesse meio de semana foi legal pro São Paulo, que meteu 5 na Inter de Limeira jogando em casa. São Paulo agora ratificou a segunda colocação no geral do campeonato, tá só atrás do Palmeiras. São Paulo tem 17 pontos, tá empatado com São Bernardo, empatado em tudo, número de vitórias, saldo de gols, mas tem um golzinho a mais marcado e por isso São Paulo hoje tem a segunda melhor campanha. Próximo jogo é terça-feira contra o São Bento fora de casa. Rogério deve poupar alguns jogadores mais desgastados e com isso dá oportunidade para quem está pedindo passagem, como por exemplo é o caso do volante Luan, que fez um golaço contra o Santos no clássico do final de semana. Igor Vinícius, em fase de transição, ao lateral direito aí querendo voltar, ainda é tratado como dúvida. Um passinho atrás estão outros jogadores ainda quase saindo do departamento médico, dentre eles o Arboleda e o Rafinha, os mais importantes desse grupo. E o Luciano cumpriu a suspensão automática e poderá atuar na partida da próxima terça-feira. Vou contornar o muro e volto já já com mais Palmeiras e mais uma do Abel Ferreira, Michele. E já, mais uma do Abel Ferreira. Fala, é para comentar rapidinho? Eu acho assim que o Rogério, depois do 5-1, tinha que dar folga mesmo pro elenco. 2 Porque dias. Até no psicológico do São Paulo vai fazer bem. É bom. O Rogério tá me saindo um grande treinador, viu? Tá um grande treinador, estou gostando muito dele. Não tem nada para provar mais, acho. Não tem nada para provar, como treinador não. E ele está conseguindo fazer o omelete sem ovos. Tem ainda espaço para evoluir, muito espaço para evoluir. E vai gerenciando o grupo, vai dar uma folga para a rapaziada, sempre é legal. É lógico. Vamos acionar agora o José Paes, na nossa redação mais uma vez, para falar dos desdobramentos daquele escândalo de manipulação de resultados na Série B que a gente mencionou aqui no começo da semana. O caso parece maior do que se imaginava inicialmente. É isso, José Paes? Boa noite. É isso, Michele. Infelizmente é isso. A gente tem aí novas informações sobre esse caso, porque o Ministério Público lá de Goiás, ele vê indícios aí de manipulação de jogos agora em estaduais de 2023. O Ministério Público não revelou quais seriam esses jogos, quais seriam esses estaduais, mas está investigando o caso porque possivelmente temos aí manipulações de jogos em estaduais desse ano agora, de 2023. Para quem não se lembra desse caso, vamos refrescar a memória aí de quem está assistindo agora o Gazeta Esportiva. O Vila Nova recentemente denunciou aí, disse que tinha uma denúncia a fazer ao Ministério Público lá de Goiás, foi atrás do MP e fez essa denúncia de uma possível manipulação em 3 jogos da última rodada da Série B do ano passado, da 38ª rodada da Série B do ano passado. Justamente um jogo envolvendo Vila Nova com o Sport, Criciúma e Tombense e também Sampaio Correia e Londrina. E aí apostadores criminosos teriam aí manipulado, teriam comprado jogadores dessas equipes para que eles fizessem pênaltis no primeiro tempo e aí numa aposta combinada esses apostadores ganhariam R$2 milhões.
cada jogador supostamente teria recebido aí R$10 mil de entrada, vamos dizer assim, e depois receberiam mais R$140 mil caso cometessem esses pênaltis, essas ilegalidades aí nesses jogos. Nós temos até aí as imagens, as fotinhos dos jogadores que supostamente estão envolvidos aí nesse esquema, porque um deles é o Romário, que era jogador lá do Vila Nova, e outro é o Gabriel Domingos, que teria cedido a conta para que o Romário recebesse esses R$10 mil iniciais aí, esses R$10 mil de sinal. E também temos outros dois jogadores, o Joseph, do Tombense, e também o Mateuzinho, que era jogador do Sampaio Corrêa, agora está no Cuiabá. E aí, Michele, investigando essa situação toda, em 2 desses 3 jogos nós tivemos pênaltis. No jogo do Criciúma contra Tombense, um pênalti cometido pelo Joseph, e no jogo entre Sampaio Corrêa e Londrina, um pênalti cometido pelo Mateuzinho. Então o caso está sendo investigado, esses jogadores estão sendo investigados, e agora a notícia que surge é de que nos estaduais de 2023 também podemos estar vivendo aí um momento de manipulação de resultados. CBF já se manifestou, está olhando com muito carinho esse caso, está todo mundo muito assustado porque a gente não via isso desde a máfia do apito lá atrás, em 2006, né, Michele? Volto contigo. Isso aí vai dar pano para muita manga, né, Chico? Mas tem que investigar, né? Tem que investigar, tem que como é que eles vão saber? Vai ter que olhar com o celular, conversa? Não, dá para descobrir fácil, porque hoje em dia a manipulação está tendo repercussão forte nas casas de aposta, né? Tá. Então aí é só a Polícia Federal chegar junto que descobre. É claro que vai descobrir, tem que descobrir. Pelo que a gente está vendo, ficou rastro no meio do caminho. Ficou rastro no meio do caminho. Que nem houve na máfia do apito, que o André Rezec, há muitos tempos, quando ele era nenezinho ainda, né? Ele deu esse furo, hoje é um grande repórter, né? E ele conseguiu derrubar a máfia do apito naquela época, né? E hoje, vamos ver se surge o André Rezec aí no jornalismo, o outro André Rezec, né? Da nova geração, para derrubar essa máfia da segunda divisão. Vamos liberar o Silvestre para pular o carnaval, mas não sem antes falar dos próximos passos do Palmeiras na temporada. Diga lá, Silver. Não sou muito de carnaval, não, Michele. Eu gosto só do feriado quando eu não era jornalista, né? Porque aí a gente podia curtir. Agora trabalhamos normalmente no carnaval e nos demais feriados. Ó, Abel Ferreira, mais uma declaração importante. O Abel Ferreira, se vocês prestarem atenção, ele mexeu um pouco no esquema tático ofensivo do Palmeiras sem trocar as peças. Se por um lado as alterações do segundo tempo não surtiram efeito ontem no derby, o time caiu de rendimento e o Palmeiras ofereceu o empate ao Corinthians. O Abel, ele mexeu um pouquinho no posicionamento de Endrick e Rony. Com a entrada do Endrick no time no começo do ano, o Rony saiu de centroavante e foi jogar na beirada, para o Endrick ser o 9. Não é de hoje, nos últimos jogos ele já vem fazendo esse experimento. E ontem, praticamente no clássico todo, o Endrick é que jogou na beirada e o Rony enfiado como centroavante. E dali ele fez 2 gols. E aí, Abel, é o dedo do técnico? Olha, no futebol é assim, se tu ganhas, está tudo bem feito o que o treinador faz. Se perdes, és professor Pardal porque inventas, né? É assim que funciona, né? Portanto, nós quando fazemos as coisas, eu ou qualquer treinador tem sempre uma intenção, porque nós treinamos isso durante a semana, vocês não as veem e depois questionam, e fazem muito bem em questionar. Eu já vos disse que nós temos vários jogadores que fazem mais do que uma posição. Isso é muito bom para mim, enquanto treinador, porque temos mais soluções, permite-nos ter um elenco curto, enxuto, e estar sempre todo mundo preparado para jogar, porque vai sempre sobrar alguma coisa para alguém. E agora, Osmar Garrafa? Vai reclamar o que do Abel? Tchau, pessoal. Bom carnaval. Bom carnaval até domingo, porque a gente vem pular tudo aqui na Gazeta e tudo junto. No bloco, como é que chama o nosso bloco, Chile? Unidos do Plantão, não é isso? Unidos do Plantão. Bloco... não vou falar isso, chileno? Não fala aí, não. Palavrão não. Eu não vou falar isso, que levam para outro sentido. Entendi. Entendi, vai. Não, o negócio é o seguinte, Responde para ele, provocou. Quando o Abel fala alguma coisa que eu não concordo, eu vou falar, vou dar a minha opinião. Não vou me refutar de dar opinião. Mas agora ele foi correto. E é assim o futebol é resultado. Se você pode ir de besta a bestial em 1 minuto.
Bom, enquanto o Palmeiras volta a campo só na quarta-feira de cinzas, o Corinthians já tem compromisso domingo e o Salazar conta agora qual a preocupação do elenco corintiano para esse jogo contra o Mirassol na Neoquímica Arena. Tem preocupação contra o Mirassol, Salazar? Michele, tem preocupação, mas não é especificamente contra o Mirassol. O Corinthians tem 3 rodadas agora até o final da primeira fase. Com o empate de ontem, o Corinthians não saiu da 4ª colocação na classificação geral. O Corinthians é líder do Grupo C, está com a classificação encaminhada, está tudo certo. Vai para mata-mata, vai para as quartas de final. Mas do jeito que está, o Corinthians tem um risco muito grande de enfrentar um clássico na semifinal, um clássico na final e tudo fora de casa. O jogo único na semifinal, aí a gente está vendo a classificação geral, o Corinthians é o 4º colocado, 15 pontos. Vamos imaginar aí que o Corinthians pegue ali as quartas de final, vence, vai para a semifinal e pegue o São Paulo. Vai ter que decidir lá no Morumbi em jogo único. E podendo pegar o Palmeiras, líder geral aí, numa eventual final, tendo que decidir no Allianz Parque. E esse assunto preocupa o Corinthians, como explicou o Juliano ontem pra gente lá na Arena. Vamos ouvir. A gente sabe que classificar em primeiro com uma boa pontuação te dá uma vantagem no mata-mata. Então nós temos ainda 3 jogos que a gente precisa vencer para nos colocar numa situação de poder decidir dentro de casa. Então nós vamos fazer o nosso melhor pensando nisso, né? Depois a gente não vai escolher adversário, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para conseguir ter essa vantagem de jogar dentro de casa, porque a gente sabe que dentro de casa nós somos muito fortes. Vamos lá, nessa reta final de primeira fase, o Corinthians pega o Mirassol em casa, o Santos na Vila e o Santo André em casa mais uma vez. São 3 jogos para o Corinthians tentar pelo menos passar o São Paulo e ir numa condição melhor para o mata-mata. Vai conseguir? Vocês que dizem daí. Tá certo. Bom, vamos ao resultado da nossa enquete, que não vai dar tempo nem de comentar. O que vai dar? Quem foi o destaque, né, do derby na Neoquímica Arena? A maioria respondeu que foi o Renato Augusto, 46% dos votos. Até o Abel falou do Renato Augusto. Agora sim, minha gente, sextou! Tem ritmo de carnaval, Pachecão? Obrigada, Chico, obrigada, Garrafa, obrigada pra você, pela nossa audiência, valeu, a gente ama vocês. Domingo, Rony, no Mesa Redonda, às 9 da noite, o programa tá demais. Vem com a gente. Eu vou ensinar a marcar o Rony.